glorioso, imortal, Senhor da terra e do céu, nós te aclamamos com fervor. Bendito sejas, ó Senhor. Rei glorioso, imortal, Senhor da terra e do céu, nós te aclamamos com fervor. Bendito sejas, ó Senhor. Hosanna, Hosanna, bendito o que vem, bendito o que vem em nome do Senhor. Louva Jerusalém, o teu Senhor, louva Sião, o teu Deus. Lauda Jerusalém, Dominum, lauda Deum tuum Sion, Hosanna, 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 Filio David. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Irmãos caríssimos, desde o princípio da Quaresma, viemos a preparar-nos com obras de penitência e caridade. Hoje reunimos-nos para dar início em família e em união com toda a Igreja à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, diante dele reconheçamos pecadores e peçamos-lhe perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende
tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, para dar aos homens o exemplo de humildade, quiseste que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz. Fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que ele saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs ele desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como a pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, porque me abandonaste? Meu Deus, porque me abandonaste? Todos os que me veem esquecem de mim, endem os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve, se é seu amigo. Meu Deus, porque me abandonaste? Matilhas de cães me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, porque me abandonaste? Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim.
sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Meu Deus, por que me abandonaste? Hei de falar o vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que tendes o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos os filhos de Jacó, reverenciai-o, vós todos os filhos de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens, e aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós, louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Cristo obedeceu até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: Estais dispostos a dar-me se vos entregar Jesus? Eles garantiram-lhe 30 moedas de prata e, a partir de então, Judas procurava uma oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, a casa de tal pessoa, e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. É em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da noite, sentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, declarou: Em verdade vos digo, um de vós há de entregar-me.
Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-lhe. Serei eu, Senhor? Jesus respondeu. Aquele que meteu comigo a mão no prato é que há de entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Judas, que o ia entregar, tomou a palavra e perguntou. Serei eu, Mestre? Respondeu Jesus. Tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Tomou em seguida um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado pela multidão para a remissão dos pecados. Eu vos digo que não beberei mais deste fruto da videira, até ao dia em que beberei convosco o vinho novo no reino do meu Pai. Cantaram os salmos e seguiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse-lhes: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis por minha causa, como está escrito: ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas do rebanho. Mas depois de ressuscitar, preceder-vos-ei a caminho da Galileia. Pedro interveio, dizendo: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu não me escandalizarei. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, esta mesma noite, antes do galo cantar, me negarás 3 vezes. Pedro disse-lhe: Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então, Jesus chegou com eles a uma propriedade, chamada Getsemane, e disse aos discípulos: Fiquei aqui, enquanto eu vou além orar. E, tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com o rosto por terra, enquanto orava e dizia: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não se faça como eu quero, mas como tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Nem sequer pudeste vigiar 1 hora comigo. Vigiai e orai, para não caíres em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. De novo se afastou, pela 2ª vez, e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou novamente e encontrou-os a dormir, pois os seus olhos estavam pesados de sono. Deixou-os e foi de novo orar, pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Veio então ao encontro dos discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aproxima-se daquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelo príncipe dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor tinha-lhes dado este sinal: Aquele que o beijar é esse mesmo, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse-lhe: Salve, Mestre. E beijou-o. Jesus respondeu-lhe: Amigo, a que vieste?
Então avançaram, deitaram as mãos a Jesus e prenderam-no. Um dos que estavam com Jesus levou a mão à espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Jesus disse-lhe: Mete a tua espada na bainha, pois todos que puxarem da espada morrerão à espada. Pensas que não posso rogar a meu Pai que ponha já ao meu dispor mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim tem de acontecer? Voltando-se depois para a multidão, Jesus disse: Viestes com espadas e varapaus para me prender, como se fosse um salteador. Eu estava todos os dias sentado no templo a ensinar e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para se cumprirem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que tinham prendido Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos se tinham reunido. Pedro foi-o seguindo de longe, até ao palácio do sumo sacerdote. Aproximando-se, entrou e sentou-se com os guardas, para ver como acabaria tudo aquilo. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho falso contra Jesus para o condenarem à morte, mas não o encontravam, embora se tivessem apresentado muitas testemunhas falsas. Por fim, apresentaram-se duas que disseram: Este homem afirmou: posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Não respondes nada? Que dizes ao que depõem contra ti? Mas Jesus continuava calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declares se és tu o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu-lhe: Tu disseste. E eu digo-vos, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade temos de mais testemunhas? Acabais de ouvir a blasfémia. Que vos parece? Eles responderam: É réu de morte. Cuspiram-lhe então no rosto e deram-lhe punhadas. Outros esbofeteavam-no, dizendo: Adivinha, Messias, quem foi que te bateu? Entretanto, Pedro estava sentado no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse-lhe: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Dirigindo-se para a porta, foi visto por outra criada que disse aos circunstantes: Este homem estava com Jesus de Nazaré. E, de novo, ele negou com juramento: Não conheço tal homem. Pouco depois, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Com certeza tu és deles, pois até a fala te denuncia. Começou então a dizer imprecações e a jurar. Não conheço tal homem. E, imediatamente, um galo cantou. Então, Pedro lembrou-se das palavras que Jesus dissera: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E, saindo, chorou amargamente. Ao romper da manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram em conselho contra Jesus para lhe darem a morte. Depois de lhe atarem as mãos, levaram-no e entregaram-no ao governador Pilatos. Então Judas, que entregara Jesus, vendo que ele tinha sido condenado, tocado pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei.
entregando sangue inocente. Mas eles replicaram: Que nos importa? É lá contigo. Então arremessou as moedas para o santuário, saiu dali e foi-se enforcar. Mas os príncipes dos sacerdotes apanharam as moedas e disseram: Não se podem lançar no tesouro, porque são preço de sangue. E, depois de terem deliberado, compraram com elas o campo do oleiro. Por este motivo se tem chamado aquele campo, até ao dia de hoje, Campo de Sangue. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta. Tomaram 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado aquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, como o Senhor me tinha ordenado. Entretanto, Jesus foi levado à presença do governador, que lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. Mas, ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso, à escolha do povo. Nessa altura havia um preso famoso, chamado Barrabás. E, quando eles se reuniram, disse-lhes: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: Não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam: Barrabás. Disse-lhes Pilatos. E que hei de fazer de Jesus, chamado Cristo? Responderam todos. Seja crucificado. Pilatos insistiu. Que mal fez ele? Mas eles gritavam cada vez mais: Seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem, e isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no num manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça e colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Depois cuspiam-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, e ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram um letreiro, indicando a causa da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus.
Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultaram-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu, que destruías o templo e reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, ele que o livre agora se o ama, porque disse: Eu sou o Filho de Deus. Até os salteadores crucificados com ele o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E, pelas 3 horas da tarde, Jesus clamou em voz forte: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Um deles correu a tomar uma esponja, embebeu em vinagre, pô-la na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram: Deixa lá, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou. Então, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E, saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o tremor de terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: Este era verdadeiramente Filho de Deus. Estavam ali a observar de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas encontrava-se Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tinha tornado discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe o entregassem. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo e depositou-o no seu sepulcro novo, que tinha mandado escavar na rocha. Depois rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e retirou-se. Entretanto, estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, depois da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor disse quando ainda era vivo: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso, manda que o sepulcro seja mantido em segurança até ao 3º dia, para que não venham os discípulos roubá-lo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. E a última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes à vossa disposição a guarda. Ide e guardai-o como entenderdes. Eles foram e guardaram o sepulcro, selando a pedra e pondo a guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
domingo de Ramos, na paixão do Senhor. E se não celebramos os ramos, não fizemos a procissão da entrada de Jesus em Jerusalém, celebramos a sua paixão. E celebramos-la na paixão que todos estamos a viver, nesta situação de nos devemos confinar a nossas casas para defendermos a vida. E confinados em nossas casas, temos uma certeza: Deus está conosco. Ele vem em nosso auxílio. Por isso não fiquemos envergonhados. Não fiquemos desiludidos. Era o conselho que escutávamos na primeira leitura de Isaías. Ele continua conosco e a sua paixão continua na nossa paixão. Podemos pensar, e muitas vezes pensamos como o salmista. Ainda hoje de manhã recebia umas mensagens de pessoas no estrangeiro a dizerem que se sentem sós, abandonadas. E o salmista também dizia: meu Deus, por que me abandonaste? Mas Deus não nos abandona. Ele está conosco, quer estar em nossas casas. E como escutávamos logo no início do Evangelho, ele disse aos seus discípulos, e diz a cada um de nós, os seus discípulos: quero fazer a Páscoa em tua casa. É em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Em casa, na família, saibamos acolher Jesus neste domingo de Ramos, nesta grande Semana Santa que vamos viver. Viver de um modo diferente, viver em família, mas em família com Jesus Cristo. É de facto em nossa casa que Ele quer celebrar de um modo diferente este ano a Páscoa. Saibamos acolhê-lo na nossa casa, no nosso coração, saibamos acolhê-lo nas nossas casas, em família, permanecendo em casa com Jesus. Professemos a nossa fé cantando. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. 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 Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. 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 Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que por nós morreu para nos salvar. Creio, Senhor, mas
aumenta a minha fé. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica, nossa Mãe. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. 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 Irmãos caríssimos, neste domingo de Ramos e da Paixão, contemplando a Cristo, nosso Salvador, que entrou em Jerusalém para levar a sua cruz, oremos a Deus nosso Pai pela salvação de todos os homens, vítimas do ódio, da violência e da injustiça, dizendo confiadamente: Senhor nosso refúgio, ouvi-nos. Senhor nosso refúgio. Pela Santa Igreja, seus ministros e fiéis, para que, vivendo na fé o mistério da paixão, recolham da árvore da cruz o fruto da esperança, oremos, irmãos. Senhor nosso refúgio, ouvi-nos. Pelos ateus e pelos cristãos sem fé, para que, à semelhança do centurião do Evangelho, descubram em Cristo crucificado o Filho de Deus, oremos ao Senhor. Senhor nosso refúgio, ouvi-nos. Pelos que fazem as leis e julgam os homens, para que defendam os inocentes e os oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade, oremos, irmãos. Senhor nosso refúgio, ouvi-nos. Pelos doentes, os moribundos e os agonizantes, para que sintam junto de si o Salvador, que nas mãos do Pai entregou o seu Espírito, oremos, irmãos. Senhor nosso refúgio, ouvi-nos. Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial, para que, unidos à paixão e morte do Redentor, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, oremos, irmãos. Senhor nosso refúgio, ouvi-nos. Por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus Nosso Senhor conceda a cura aos enfermos, força aos que trabalham na saúde e na segurança, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais, oremos, irmãos. Senhor nosso refúgio, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, ao escutarmos a leitura da Paixão, também nós nos reconhecemos naqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expirar. Dai-nos a graça de reconhecer com que violência nosso pecado vos rejeita e com que humildade vós nos amais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vexilla regis prodeunt, fulcet crucis mysterium, qua vita mortem pertulit, et morte vitam protulit. Arbor decora et fulgida,
ornata regis purpura, electa dignos dipite, tan sancta membra tangere. O cruza fespes unica, hoc passionis tempore, pisa dauce gratiam, reisque dele criminam. Orai, irmãos, para que meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Pela paixão de vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Senhor Pai Santo, que desde a origem do mundo tudo fazeis para ajudar o homem a ser santo, como vós sois santos, olhai para o vosso povo aqui reunido e enviai o vosso Espírito Santo, a fim de que estes dons se convertam para nós no corpo e sangue de vosso amado Filho Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Quando estávamos perdidos, incapazes de nos aproximarmos de vós, deste-nos a maior prova do vosso amor. O vosso Filho, o único justo, entregou-se em nossas mãos, deixando-se pregar numa cruz.
mas antes estender os braços entre o céu e a terra, como sinal indelével da vossa aliança, quis celebrar a Páscoa com os discípulos. E durante a ceia tomou o pão, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas pelo sangue derramado na cruz, tomou o cálice com vinho, de novo os deu graças e entregou-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando o memorial da morte e ressurreição de Cristo, nossa Páscoa e nossa paz, enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, Deus fiel e verdadeiro, este sacrifício que reconcilia convosco todos os homens. Olhai com bondade, Senhor, para esta família que chamais à comunhão convosco, na participação do único sacrifício de Cristo, de modo que, pelo poder do Espírito Santo, vencidas todas as divisões e discórdias, sejamos reunidos num só corpo. Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração, como o Papa Francisco e o nosso Arcebispo Jorge. Ajudai-nos todos a preparar a vinda do vosso reino, até comparecermos diante de vós, santos entre os santos na morada celeste, com a bem-aventurada Virgem Maria e os apóstolos, e os nossos irmãos defuntos, que recomendamos à vossa misericórdia, para que, na nova criação, finalmente libertos da corrupção da morte, possamos cantar sem fim o hino da ação de graças de Cristo, vosso Filho, eternamente vivo e glorioso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e de todos os respeitos humanos que nos impedem de nos mostrarmos cristãos no concreto da nossa vida. Livrai-nos da cobardia dos apóstolos e dai-nos a ousadia do centurião,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, vós destes a paz aos apóstolos que vos tinham abandonado. Perdoaste a Pedro a sua tríplice negação. Não lhes à nossa cobardia e ao nosso pecado, mas à fé da vossa Igreja em oração, e dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Já que nos podemos abraçar, saibamos receber o abraço que Cristo da cruz nos oferece. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha mão, mas nem uma palavra de salvação. Confitebor tibi Domine in toto corde meo. Confitebor tibi Domine in toto corde meo. Narrabo omnia mirabilia filia, mirabilia filia, letavor et exaltavo in te. Letavor et exaltavo in te. Psalam nomini tuo altissime, altissime. Psalam nomini tuo altissime. Sub umbra alarum tuarum protecisti me, sub umbra alarum tuarum protecisti me.
protecisti me, et custodisti me, et custodisti me, quasi pupillam oculi tui, et custodisti me, quasi pupillam oculi tui. Propterea letavor et exaltavo in te. Letavo et exaltavo in te. Psalam nomini tuo altissime, altissime. Psalam nomini tuo Com aqueles que não puderam comungar sacramentalmente, passamos fazendo a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vindo ao menos espiritualmente ao meu coração, abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizeste esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E antes da benção final, rezamos, como já é habitual, a nossa oração na pandemia, pedindo ao Senhor proteção e à Senhora continuar a acompanhar-nos. Senhor Jesus, Salvador do mundo, esperança que não conhece a desilusão, tem piedade de nós e livra-nos do mal. A Ti imploramos a vitória sobre o flagelo deste vírus que se está a difundir, a cura dos doentes, a proteção dos que estão sãos, o auxílio para quem presta cuidados de saúde. Mostra-nos no Teu rosto de misericórdia e salva-nos com o Teu grande amor. Tudo isto pedimos por intercessão de Maria, Nossa Senhora da Saúde, Tua e nossa Mãe, que fielmente nos acompanha, Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, que na paixão do seu Filho unigênito vos deu a maior prova de amor, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e aos homens o dom inefável da sua bênção. Amém. Pela morte temporal de Cristo que vos liberou da morte eterna, Deus vos conduz à vida que não tem fim. Amém. Até que um dia, depois de teres seguido o exemplo de humildade de Cristo, Deus vos torne participantes da sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor diz-nos: quero celebrar a minha Páscoa em tua casa. Fiquemos em casa com Ele. Saibamos celebrar com Ele, saibamos celebrar com os outros, podendo acompanhar as celebrações, quer na Diocese, quer as nossas aqui. Hoje, dia dos padrinhos, fiquemos em casa,
Saudemos o padrinho ao longe, rezando por eles. Voltar-nos-vemos a encontrar através da Exposendo TV na próxima terça-feira às 17 horas. Depois, na quinta-feira, a instituição de Eucaristia será celebrada, transmitida também às 17 horas. Na sexta-feira, a adoração da Santa Cruz não será como era habitual, às 3h30, mas também às 17. E no sábado santo, a nossa vigília começará às 19 horas. No domingo de Páscoa, voltaremos a encontrar-nos também às 10 horas para a celebração. Um bom domingo para todos, uma santa Semana Santa, em família, na companhia de Deus. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.